Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma leitura bíblica, dando início à nossa escola bíblica dominical, essa parte, do estudo da palavra. Vamos ler no Salmo 106, até o versículo 5. Salmo de número 106 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa para aprendermos do Senhor, para meditarmos na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, que o Senhor venha nesta manhã nos ensinar, ó Pai, que nós possamos crescer na tua palavra. Abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Canta outra. Pode ser. Te amo, Deus. Bondade de Deus. Vamos cantar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom,
da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sara. Nós vamos fazer a leitura introdutória da nossa lição. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Obrigado. Muito bem, lição de número 11, 14 de junho de 2026. Título da lição: O culto, a importância para uma vida cristã edificada. Texto áureo: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem. Neemias, capítulo 8, versículo 2. Objetivos da lição: compreender a importância de estar no culto, ressaltar os requisitos para um culto agradável a Deus, identificar os benefícios de estar na casa de Deus. Os textos de referência estão aqui em Neemias, no capítulo 8, versículos 1, 2, 4 e 5. Vamos fazer aquela leitura intercalada, vou ler o primeiro. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. Glória a Deus.
Um motivo de oração apresentado pela revista é: ore para que o Espírito Santo renove em nós o amor pela casa de Deus. Vamos orar uma vez mais? Senhor, mais uma vez obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, obrigado pelo momento de comunhão, o café da manhã. E agora nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha comunicar com o nosso espírito nessa manhã, para que nós possamos aprender a Tua palavra, que o Senhor venha usar o professor, que o Senhor venha renovar em nós a cada dia o amor pela Tua casa, Pai. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Com a palavra, o nosso primeiro vice-pastor, Gilson, professor dessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um domingo, na casa do Senhor, para aprendermos mais uma lição da sua palavra. Escola Bíblica Dominical, já caminhando para o final, Temos mais 2 lições e aprendemos muito durante esse trimestre sobre a história de Neemias, A reestruturação, a reconstrução dos muros de Jerusalém, o renovo do povo, E hoje cabe a nós mais uma lição que fala sobre o culto, a importância para uma vida cristã edificada. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Senhor agrada quando o seu povo reúne para o adorar, para agradecer, para cultuar a Ele. A verdade prática, aplicada, nos fala aqui, devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja, para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Temos visto que muitas vezes pessoas têm deixado de estar na casa do Senhor. Hoje, com o avanço da tecnologia, das redes sociais, a pessoa abre o aplicativo, vai lá no YouTube, vai numa rede social dessas aí qualquer, ouve hinos, palavras, escuta, assistem cultos, mas aprenderemos aqui nesta manhã que o Senhor não abre mão da reunião dos irmãos da igreja. Nunca abriu mão e não vai abrir. Quando nós estamos reunidos coletivamente na casa do Senhor para cultuar a Deus e prestar um culto com alegria, com certeza agrada a Deus. A introdução nos fala aqui: depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restauradas, o povo não celebrou apenas a obra concluída. Nós vimos lá na lição de número 8. Reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Deus nos chama não só a reconstruir estruturas, mas a reordenar o coração diante dele. O culto, portanto, não é um acessório da fé, e sim resposta obediente à graça, ao lugar onde Deus fala. O povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Então, o culto não é apenas o quê? Um acessório da nossa fé.
ele tem um sentido do Senhor se manifestar no meio de nós. Ele tem um sentido da gente mostrar a Ele que somos obedientes à sua palavra, mostrar a Ele que queremos nos reunir, nos congregar para prestar-lhe um culto verdadeiro. Êxodo capítulo 19, versículo 3, eu vou pegar uma referência aqui no Antigo Testamento e o Ano Novo. Êxodo 19, do 3 ao 6. Está projetando, Sara? Glória a Jesus. Vamos ver lá. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal. Quer dizer, o Senhor separou o povo de Israel para o adorar, para engrandecer o seu nome. E ele fez com que Moisés falasse isso ao povo. E Atos capítulo 15, versículo 14 também ao 17, é outro texto que nos embasa no Novo Testamento sobre como Deus agrada que o seu povo se reúne para o cultuar. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então a reunião é importante. Quando nós reunimos no culto, prestamos o culto, ali é claro que tem regras a ser seguidas, tem normas aqui que vamos aprender, mas o Senhor também tem um papel fundamental de transformar vidas, de ganhar almas para o reino do Senhor. Uma pessoa, se ela estiver assistindo o culto pela internet, em casa, ela não ganha uma alma. Ela pode até ser edificada da palavra, ela pode gostar de ouvir, gostar de assistir, mas o culto tem esse propósito. Quando as pessoas se reúnem, vem pessoas que às vezes estão caídas, vem pessoas que às vezes não conhecem a palavra do Senhor, vem um convidado, vem uma pessoa visitar a igreja, vem uma pessoa às vezes pedir algo, e ela sai daqui ouvindo a palavra, sendo transformada pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, um dos intuitos do culto na igreja é isso: ganhar almas para o reino de Deus, ganhar almas para o reino do Senhor. O tópico 1, a importância do culto. Estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual dos cristãos. Quer dizer, quando estamos reunidos, nós nos edificamos e nós também crescemos espiritualmente. A participação nos cultos deve nos deixar felizes, pois é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus, como declarou o salmista: alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Então, o salmista aqui nos dá esse exemplo de ele ficar alegre quando ele é convidado a ir à casa do Senhor. Então, é obrigação do crente, nós precisamos, é um privilégio. A nossa nação, a nossa pátria não é perseguida, ela tem liberdade. Nós temos aqui igrejas e muitas igrejas, portas abertas para que as pessoas se reúnem e prestem um culto de gratidão e louvor a Deus. Às vezes tem até muitas, né? Mas é muito bom isso. 1.1. O culto do povo de Israel a Deus, quer dizer, povo do Antigo Testamento, um povo separado, um povo tirado da escravidão. Como eles prestavam o culto ao Senhor, olha aqui. O templo e o culto a Deus ocupavam um espaço importante na vida do povo de Israel. Quer dizer, foram criados ali o tabernáculo, os templos, e o povo se alegrava. Davi, porém, sem dúvida, foi quem demonstrou mais intensamente júbilo e amor por estar na presença de Deus. Ele expressou isso nos Salmos. Ele fala aqui: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Davi preferiria estar um dia na casa do Senhor do que um outro lugar 1000 vezes, 1000 dias. É um exemplo que ele nos traz, que era edificante para o povo de Israel, que o tabernáculo, que a igreja, que o templo era de suma importância para aquele povo. Olha aqui. Quando Ezequias começou a governar, suas primeiras ações foram restaurar o templo e o serviço dos sacerdotes e levitas, e mesmo atrasados, celebrar com Israel a festa da Páscoa. Nós vimos na lição anterior, depois de reconstruir os muros, o portão de Jerusalém, ele também celebrou a Páscoa, fez com que o povo se reunisse para aprender da palavra, para se tornar, para ser renovados espiritualmente. Então, é uma fase importante na vida daquele povo. E não é diferente para nós nos dias de hoje. Engana-se quem pensa que não precisa de ter uma congregação. Estava ali agora comentando com o irmão Klim, falando sobre igrejas. Se a gente sair, meus irmãos, por aí procurando defeitos em igrejas, nós vamos achar. Todo mundo tem defeito. Todas as igrejas têm defeito, têm problema. Mas isso não é nosso. Isso é com Deus, é espiritualmente. O nosso dever é estar na casa do Senhor, congregar, fazer a nossa parte, buscar a face do Senhor, estar na presença dEle, nos reunir, invocar o seu nome, agradecer a Ele, prestar um culto de louvor, de gratidão. Agora o resto é o resto. Deus tem conduzido durante toda a história bíblica, e com certeza daqui para frente Ele vai continuar conduzindo. Ele vai fechar onde precisa fechar, Ele vai abrir onde precisa abrir mais, Ele vai consertar onde precisa consertar, Ele vai melhorar onde precisa melhorar. Mas uma coisa é certa, é Ele que controla. Nós vivemos um seio familiar que muitas vezes dentro da nossa própria família tem vários pontos diferentes, divisões. As pessoas às vezes não se acertam, discutem por isso, por aquilo, não combinam com isso, com aquilo,
A igreja não é diferente, a igreja é uma família, sujeita a defeitos, sujeita a errar, sujeita a cometer críticas, às vezes infundadas, mas é uma família, e é uma família instituída por Deus. Nós temos esse privilégio de termos sido resgatados por Ele. Agora, olhar o defeito do irmão, olhar o defeito do outro, olhar o defeito do pastor, olhar o defeito de fulano, olhar o defeito da igreja, não cabe a nós. Quando a gente começa a pender por esse lado, a gente acaba se perturbando, se confundindo e muitas vezes esfriando na fé, porque isso não cabe, não é papel nosso. Nós precisamos sim orar, pedir a Deus, agradecer a Ele, louvar a Ele. É porque muitas vezes as pessoas fazem uma análise diferente da igreja. Quer vir para a igreja para mostrar uma roupa bonita, quer vir para a igreja para fazer novas amizades, quer vir para a igreja para ter um convívio social. Isso é bom, mas não é o papel fundamental da igreja. O papel fundamental da igreja é cultuar a Ele, agradecer a Ele. Muitos só querem vir para pedir. Tem pessoa que só vai na igreja para pedir uma bênção, pedir uma vitória, pedir uma graça. Recebeu, ele some, não volta mais nunca, não volta nem para agradecer. Nós temos exemplo na Bíblia, aqueles 10 leprosos que foram curados. Jesus curou eles e falou: vai e mostra ao sacerdote. Quando eles foram curados, apenas um voltou. Uai, não foram 10 os curados? Cadê os 9? Não foram. Vai, a tua fé te salvou. Todos os 10 recebeu a cura, mas apenas um recebeu a salvação. Então tem gente que é meio crente, é meio não é, aí vai na igreja o dia que precisa, a situação aperta, os problemas batem na porta, a doença chega em casa, aí vai na igreja. Resolveu, passou, some. Cadê a gratidão, que é um passo fundamental para o culto do Senhor? Cadê aquilo que o Senhor quer do seu povo, que é o louvor, é a gratidão, é a graça, é a honra? Aí a pessoa, quando não recebe, fica procurando. Quando recebe aquela bênção, ela frustra. Por quê? Ela foi para a igreja com um propósito errado. Nosso propósito não deve ser esse. É claro que, se a pessoa está aí na igreja, está fazendo campanha, está orando, está jejuando, está pedindo a Deus, Deus há de responder. Deus vai dar a resposta, ou que sim ou que não, com certeza. Mas isso não deve ser a nossa vocação de procurar a Deus. Se Deus me der isso, eu vou fazer isso. Eu vou pagar uma promessa, eu vou fazer um voto. Deus o pede. A graça é dada. A graça é dada pelo Senhor. Então ele não quer barganha, ele não precisa de oferecer a Deus sacrifícios de tolo, pedindo algo. Primeiramente, a gente tem que saber se aquilo é da vontade de Deus. E temos que separar. 1.2. O culto a Deus na vida da igreja. Olha, a história da igreja se inicia em um culto de oração. Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, olha aqui. Logo após Jesus subir aos céus, os discípulos foram para Jerusalém e quase 120 irmãos começaram a orar, clamando pelo revestimento de poder. Olha aí, então, a igreja primitiva, ela se inicia logo após que o Senhor subiu, ressuscitou. Atos capítulo 1, versículo 11 ao 14. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Quer dizer, ele vai voltar. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Mais um, 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quer dizer, a igreja se inicia ali, orando ao Senhor, cantando, esperando que aquela promessa que ele tinha subido, ele iria voltar um dia. Olha aqui, no início da igreja não existiam templos, porque a perseguição aos cristãos era implacável. É nessa época que Atos relata, o livro de Atos, que Jesus, quando ressuscitou e subiu ao céu, o povo começou a ser perseguido. Os cristãos começaram a ser perseguidos ferrantemente. Então, quer dizer, não tinha templos. Esse fato, porém, não os impediu de se reunirem-se nas casas ou onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. Se improvisava um templo, na casa de fulano, na casa de Beltrano, na casa de Ciclano, na casa de um discípulo, na casa de um irmão, ou às vezes num espaço escondido, alugado. Mas aquele povo já sentia a necessidade que tinha que cultuar a Deus. Foi aí que começou a igreja. 1.3. Estar no culto deve ser motivo de alegria. Então, estar na igreja, estar no culto, não deve ser motivo de tristeza para ninguém, nem motivo de contendas. Tem que ser motivo de alegria aqui, ó. Vamos falar aqui sobre as tecnologias, olha aqui. Com o avanço das tecnologias digitais, a transmissão dos cultos pelas redes sociais tornou-se comum. Essa é uma opção bem-vinda. Vamos por partes aqui, meus irmãos. A evolução, a tecnologia é bem-vinda. Tudo que vem para nos ajudar, toda ferramenta que vem para nos ajudar, para nos fazer aproximar da palavra é muito bom. Tem pessoas que é analfabeta, mas ela liga um aplicativo, e tem aplicativo que a leitura da Bíblia é feita em áudio, para a pessoa ouvir. Tem pessoas que é deficiente visual, não consegue ler. Ela tem aplicativo para isso. As redes sociais, a tecnologia, ela é bem-vinda, ela é uma ferramenta que ajuda. Nós passamos por isso na pandemia em 2020. Cultos eram transmitidos online, ceias eram transmitidas online. A pessoa pegava o kit, ia para casa, assistia o culto, participava da ceia. Foi ótimo. Mas isso não pode tirar a vontade e a nossa alegria de estar na igreja. É bom, para uma pessoa que está num leito de hospital, para uma pessoa que está em casa impossibilitada de se locomover, uma pessoa que está acamada, ela participa do nosso culto, ela assiste o nosso culto. É bom,
Mas o homem não pode pegar isso, o cristão não pode pegar isso e falar: eu vou ficar só em casa e você crente de casa. Ele comete um erro grave, e aí ele começa a pecar. Porque a tecnologia é para nos ajudar aqui. Pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos. Já citei: doenças, viagens, trabalho. Tem pessoa que está trabalhando na hora do culto aí. Mas se ela tiver um aplicativo lá, ela está assistindo o culto. Ela está ouvindo a palavra. Isso é edificante para ela. É bom para ela. Ela está a trabalho. Mas não impede que ela, fora do horário de trabalho, participe do culto presencial. Então, e participam do culto à distância. A pregação do evangelho pelas redes sociais pode alcançar muitas pessoas rapidamente, o que é uma bênção. Contudo, um alerta é necessário. O culto online é uma opção para quem eventualmente está impossibilitado de se deslocar até a igreja. Quer dizer, o comentarista já está nos falando, o culto online é uma opção. Ela não pode ser regra. É justamente para aqueles que precisam. Olha aqui. Dessa maneira, não deve ser a opção da maioria. É um erro deixar de ir à igreja por participar do culto à distância, não presencial. Em tempos de tantas ocupações e praticidade, é necessária, mas não deve roubar de nós a mesma alegria do salmista. Voltando lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos essa opção, nós temos esse recurso online, mas ela não pode tirar do nosso coração a alegria de estar na casa do Senhor com os irmãos, orando, agradecendo, louvando a Ele em comunidade. Isso tem que nascer de dentro de cada coração. Glória a Jesus. Aprendemos aqui no primeiro tópico que cultuar a Deus com alegria faz parte da vida de todos aqueles que servem e amam a Deus. Então, estar na casa do Senhor com alegria, cultuar a Ele com alegria, com reverência, faz parte daqueles que servem e amam ao Senhor. Tem que servir e tem que amar. Isso é feito por amor. Não é por força, não é por obrigação, não é por violência, mas é por amor, é por gratidão. Segundo tópico, o culto que agrada a Deus. Será qual, hein, meus irmãos? Qual o culto que agrada a Deus? Poderíamos falar aqui muitos exemplos de cultos hoje que agradam e de cultos hoje que desagradam a Deus. Vamos ver o que o comentarista aqui nos colocou. O culto deve ser centrado, o culto deve ser centrado em três que nós vamos ver aqui nesses tópicos: reverência, gratidão e ordem. Então, para agradar o Senhor com o culto, nós precisamos ter reverência, sermos gratos e termos ordem. Vamos ver cada um o que nos vai nos ensinar aqui. Alguns elementos são essenciais para isso. A oração expressa dependência e comunhão, a leitura e a pregação da palavra para alinhar os corações com a verdade divina. Quer dizer, precisamos orar, né? Precisamos ouvir a palavra para que o Senhor possa falar com pelo menos um na igreja. Cada vez que a palavra é ministrada, muitas vezes Deus não fala com todo mundo.
Mas fala com um, dois, está precisando daquela palavra, que está orando naquele sentido. Então, louvores para exaltar a grandeza de Deus com humildade e gratidão. Precisamos louvar a Ele, né? A participação no culto deve ser marcada por um coração contrito, livre de hipocrisias, que busca glorificar a Deus e não a si mesmo. Quando reunidos para prestar culto ao Senhor, devemos ser agentes de edificação e preservação da unidade operada pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Glória a Jesus. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Isso aqui tudo acontece durante o culto. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, a união. O Espírito se manifesta aqui no meio do povo, no meio da igreja. Precisamos guardar isso. 2.1. A reverência. Atitudes desrespeitosas e irreverentes no culto a Deus são problemas que as lideranças devem enfrentar com assertividade. Aí mexe um pouco, meus irmãos, com o respeito, né? Aí mexe um pouco com as lideranças. Os líderes têm que ser assertivos, acertar na hora de pronunciar, de falar, porque o que tem de culto por aí, prestado ao Senhor, com irreverência, vamos continuar. Olha aqui, pessoas conversando, quantos e quantos cultos, o pastor está ministrando a palavra, e um está falando de negócio com o outro lá no banco, falando do que vai fazer amanhã, falando do que fez ontem, falando da festa que foi, falando de não sei o quê, falando de um problema, de uma dificuldade, de uma alegria. Durante o culto, meus irmãos, não é horário disso. Nós podemos falar antes do culto, depois do culto, lá fora, conversarmos. É bom interagirmos, mas durante o culto é o sinal de reverência a Deus, respeito. E quantas igrejas hoje não olham mais por esse lado? Deixa fazer o que quiser. A pessoa está no celular jogando, brincando, conversando, assistindo alguma coisa. Quantos e quantos a gente vê por aí? Olha aqui. Andando na igreja durante a pregação. Devem ser exortadas para quanto ao seu comportamento irreverente na casa de Deus. Uma criança que sai, a mãe precisa levar. Uma pessoa que sente uma necessidade, durante o culto precisa ir ao banheiro. Ela tem como sair. Mas quantos ficam sapateando para lá e para cá, vai no banco de um, vai no banco do outro, vai para lá, volta para cá, sai, andando, sem necessidade durante o culto, tirando a atenção de alguém. Esse culto não está sendo um culto que agrada a Deus. Esse culto está sendo apenas mais um evento religioso. Mas o culto que agrada a Deus, ele precisa ter normas, respeito, reverência, saber se portar.
Olha lá o que fala em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Ó. Os serafins voam em volta do trono de Deus, e diante do seu esplendor, de sua glória, cobre o rosto e os pés. Olha aí, meus irmãos. Vê lá, versículo 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se até os anjos agem assim, qual deve ser a nossa atitude na casa de Deus? Se até os anjos, meu Deus. Isaías teve essa visão e profetizou. Ele viu os anjos com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, em sinal de quê? Reverência a Deus. E a igreja é representatividade. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Então não podemos fazer de maneira desleixada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente não se arruma para ir numa festa, para ir trabalhar, para ir para a escola, às vezes até para ir no supermercado. Mulher gosta de se arrumar, principalmente, para ir bem arrumada. Aí a pessoa vem para a igreja, não, é para a igreja, eu posso ir de qualquer jeito. Para a igreja. Cadê a referência e o respeito ao nosso Deus? Ah não, lá na igreja eu vou conversar com a irmã, vou falar com a irmã, vou vender isso, vou comprar aquilo. Vou negociar com fulano, vou pedir fulano tal coisa. Vou combinar um almoço com fulano, combinar um jantar, combinar um passeio. Tem o telefone para isso. Tem outras horas para isso. Na casa do Senhor não é lugar disso. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? O 2.2. É necessário gratidão. Então o culto tem que ter o quê? Primeiro, reverência. Segundo, gratidão. Olha aqui. O culto não se resume a pedir. Já tinha falado sobre isso antes. Pedir, pedir, pedir. Só vou lá porque eu quero isso, isso e isso. Mas também, principalmente, em agradecer. Nós precisamos ir para o culto para agradecer o Senhor que tem nos conduzido até aqui. Por ter nos dado força, ter nos dado ânimo, coragem. Não é, meus irmãos? Quando a gente sente uma gripe, ontem eu comecei a sentir um mal-estar, uma gripe, é uma dor aqui no peito, é um desânimo, um cansaço, a gente fica assim meio, qualquer coisinha batia a gente. É motivo de quando chegar na igreja, agradecer a Deus. Senhor, o Senhor me deu força. Se dependesse do meu corpo hoje, de manhã, eu ia ficar na cama. Não estou bem. Meu corpo não está bem. Mas o Senhor me deu essa oportunidade de levantar e me trazer à tua casa. Obrigado, meu Pai. Eu te louvo que o Senhor ainda não ceifou a minha vida, ou não me levou. Eu ainda estou resistindo. Eu ainda estou conseguindo caminhar com os meus próprios pés. Quantos e quantos não conseguem mais caminhar com as suas pernas? Não conseguem mais se locomover para ir à casa do Senhor? Então nós precisamos ser gratos. O Senhor admira a gratidão do seu povo. O Senhor está atento para isso. Reconhecer a bondade e a graça de Deus deve ser o motivo de estarmos na sua casa,
Salmo 116, do versículo 12 ao 19. Vamos ler ele também. Como é bom quando nós reconhecemos a bondade e a graça do Senhor na nossa vida. Olha aqui, meus irmãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu darei ao Senhor? Como pagarei por tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Isso é o salmista falando. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. 19. Nos átrios da tua casa, na igreja do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. É o salmista aqui expressando a gratidão por estar na casa do Senhor, por ter essa oportunidade de estar na tua presença. Cantar e orar com o coração quebrantado, pelo reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida, é um significado especial ao culto. Quantos cantam por cantar? Quantos? Mas a lição está nos ensinando aqui, ó, cantar e orar pelo reconhecimento que Deus tem feito em nossa, por gratidão, louvar a Ele, agradecer a Ele por todos os benefícios. Olha aqui, um bom exemplo é o de Paulo e Silas, mesmo feridos pelos açoites e presos pelos pés a um tronco, oravam e cantavam louvores a Deus, com dores e sem saber o que poderia lhes acontecer, louvavam a Deus no cárcere. Vamos ler essa passagem aqui, Atos capítulo 16, versículo 23 ao 25. Paulo e Silas, açoitados, machucados, presos, sem saber o que ia acontecer na vida deles no outro dia, oravam e cantavam, agradecendo a Deus. Olha, meus irmãos, que exemplo. E havendo-lhes dado muitos açoites, quer dizer, tinha apanhado muito, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, quer dizer, no mais ruim, e lhes segurou os pés no tronco, ainda amarrou eles. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Meus irmãos, quantas vezes a gente não consegue agradecer a Deus, louvar a Ele por benefícios? Aí vem dois exemplos desse aí para a nossa vida. Presos, machucados, sem perspectiva nenhuma de futuro, sem saber o que ia acontecer ao amanhecer, cantavam e oravam agradecendo a Deus. Está vendo o tanto que é importante? O terceiro, 2.3. É necessário ordem e decência. Esse tópico aqui resume os outros dois. Primeiro, reverência. Segundo, gratidão. E depois, ordem e decência. Todos já sabem. Tem que ter hora para começar.
tem que ter hora para terminar, tem que ter hora da palavra, tem que ter hora do louvor, tem que ter hora da oferta. O culto tem que ser uma coisa organizada. Não pode, não, vou começar às 7 horas e acabar 11, 12, meia-noite, 1 hora, não. Tem que ter ordem e decência. Por quê? Para não se tornar uma coisa enfática, uma coisa difícil, uma coisa cansativa, um peso para alguns. Tem uns que resistem mais tempo, mas tem outros que não suportam. Tem hora para tomar um remédio, tem hora para deitar, tem hora para dormir, tem hora para se alimentar. O culto é assim. É por isso que nós temos que ser obedientes. Meus irmãos, o culto começa às 19 horas. 19 horas. Agora, se o pastor ou quem estiver dirigindo o culto atrasar o término, já é um problema dele. Nós vamos fazer a nossa parte. A escola dominical começa às 9h30. 9h30. Termina às 11 horas. 11 horas. O dia que tiver um evento mais prolongado, já avisa antes, o culto vai ser uma vigília, vai começar às 9 horas, vai até meia-noite. Porque senão fica, quando não tem ordem e decência, fica qualquer coisa. Chama um pregador para trazer uma palavra, aí embaraça no culto, aí quando passa a palavra para o pregador, falta 5 minutos para acabar o culto, 10 minutos, aí. Não teve palavra, não teve o principal. Então, ordem e decência cabe em qualquer lugar, principalmente na casa do Senhor. Amém? O crente vai ao culto para louvar a Deus e receber a palavra. A manifestação de dons, como de profecia, de cura, faz parte do culto. Não deve ser o principal motivo de estarmos na igreja de Deus. Quantos que não vai para a igreja só para procurar profecia, para ouvir profecia? Eu quero ouvir a profecia, que eu preciso de ouvir Deus falar comigo, e esquece que a palavra está falando com ele toda hora. Então, faz parte. Tudo isso aí faz parte. Falar em línguas, mas não deve ser o motivo principal de estarmos na casa do Senhor. Olha aqui, O alvo é adorar a Deus e não aos dons ou às pessoas. Tem pessoa que passa o ano inteiro sem vir na igreja, aí fala, vai ter uma festa aqui e vai vir fulano de tal cantar. A igreja lota. Vai ter uma reunião aqui, vai pregador fulano de tal trazer a palavra. A igreja lota. E o povo depois some. Isso não é o alvo principal. É bom ouvir uma palavra diferente, ouvir um louvor diferente? Mas não é o intuito principal. Nós temos que ter a mesma alegria de estar na casa do Senhor, com ela cheia, com ela mais vazia, com um pregador diferente, com um cantor diferente, ou com os da casa. A alegria quem traz é o Espírito Santo. É Deus que nos dá a alegria no coração. Não é pessoas, não é eventos, não é o que vai acontecer lá, não é o que pode acontecer, e sim Deus na nossa vida. Glória a Jesus. O comentarista nos fala aqui: e quando os cristãos se encontraram para oração e adoração, que há necessidade de prestarem cuidadosa atenção às línguas, de modo que o culto possa trazer edificação a todos e não confusão. O dirigente do culto tem a responsabilidade dada por Deus de zelar para que tudo seja feito com decência e ordem. Que falou com o dirigente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Ele, no entanto, não deve apagar o espírito, desprezar profecias ou proibir o falar em outras línguas. Não precisa proibir, mas tudo tem que ser com decência e ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa autoridade é concedida de Deus ao dirigente, tem que ter essa sabedoria.
Não a pessoa tomada em língua, tomada aqui, e vem para frente, fala em língua o culto inteiro e não tem culto. Está vendo, mesmo? Deus gosta das coisas organizadas. Então, precisamos. O culto que agrada a Deus se resume aí, ó. O culto a Deus deve ser prestado com reverência, gratidão, ordem e decência. Amém? Agora o terceiro tópico aqui, caminhando para o final. O benefício de estar na casa de Deus. Agora é o prazer, é a alegria de estar lá. Quando os judeus de Jerusalém se uniram para cultuar a Deus com Neemias e Esdras, o resultado foi um grande despertamento espiritual. Na verdade, esse despertamento não se limitou àquela época, mas está ao nosso alcance ainda hoje. Então, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, traz em nosso coração um despertamento espiritual. Quando o povo entende isso, quando a comunidade entende isso, quando os cristãos entendem isso, que estar na casa de Deus para cultuar a Deus, os benefícios vêm. Nós nos despertamos, nós nos transformamos, nós nos alegramos, nós mudamos a nossa maneira de viver e de ser. O culto promove a edificação da igreja de Cristo. O culto tem grande importância para o crente, pois ali todos podem ser usados por Deus e a igreja recebe instrução e consolo. Quer dizer, todos que estão na igreja recebe instrução e consolo. Muitas pessoas tiveram sua história de vida transformada depois de ir a um culto. Quantos exemplos nós não conhecemos, meus irmãos, que pessoas que transformaram as suas vidas quando pisou na igreja pela primeira vez na vida, se converteu, renunciou ao mundo, mudou de atitude, deixou de ser viciado, deixou o pecado. Quantas pessoas, depois que pôs o pé na igreja, recebeu mudança? Aqui, ó. Deus nos surpreende e faz coisas sobrenaturais em nosso meio. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão presentes na igreja de Cristo e manifestam o poder de Deus no culto, resultando na edificação dos salvos e na salvação dos perdidos para a glória de Deus. Quer dizer, quando o pecador vem e se arrepende, quando alguém é trazido, que às vezes está meio na igreja, meio fora, frio na fé, mas ele ainda acha lá um pouquinho de força, ou ele é incentivado por alguém, e ele retorna para a casa do Senhor. Ali às vezes tem uma palavra que vai de encontro com a sua vida, e ele é transformado, regenerado, a sua vida é mudada. Glória a Jesus. Olha aqui, comentarista aqui, pastor Josué Rodrigues de Gouveia. A comunicação é terapêutica. O que eles falam aqui, ó? A comunhão é restauradora, a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sintomas de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. A pessoa, quando está esfriando, está caindo, primeira coisa que ele faz é parar de ir. Aí ele inventa um defeito. Ah, não vou hoje não, porque é fulano que vai falar. Ah, não vou hoje não, porque vai ter isso lá. Aí começa a não vir, começa a parar de ir na casa do Senhor, começa a parar de congregar, mas ela não vê, ela está cega espiritualmente, que na realidade a igreja vai continuar. É ela que está se afastando, é ela que está deixando de servir a Deus, e nunca a igreja. Olha aqui.
Viver em união é extremamente agradável a Deus. Oportunidade para comunhão entre os irmãos. A união dos irmãos é um propósito divino. Logo agrada a Deus. Salmo 133, 1. Estarmos juntos em comunhão não é uma questão de convivência, mas de necessidade. Então nós precisamos ter comunhão e estar juntos na igreja. Quando Israel caminhou 40 anos no deserto, embora existissem 12 tribos, os irmãos sabem, quando Israel saiu do Egito, foi dividido em 12 tribos. Olha aqui, ó. Deus enviou para protegê-los apenas uma nuvem e não 12. Por quê? Deus queria manter o povo unido. Ele podia muito bem enviar 12 nuvens. Cada povo vai receber essa aqui e vai se orientar. Não, olha aqui, ó. Deus enviou para proteger apenas uma, e não. Ou o povo se unia ou morria no deserto. Quer dizer, o povo se juntava, e era muita gente, 12 tribos, ou ia morrer. Porque a nuvem foi enviada para isso, para proteger. Aqui, ó. Algumas coisas só são possíveis quando nós unimos e nos reunimos para cultuar a Deus. Então, algumas coisas nós só alcançamos aqui, unidos e reunidos para cultuar a Deus. Amém? Nós nos contemplamos e edificamos mutuamente quando reunidos para adorar ao Senhor, o que deve ser feito com amor. Sem amor a pessoa não se une e não se reúne, ó. 1 João capítulo 2, versículo 10. Então nós nos completamos aqui na igreja e edificamos mutuamente quando nós estamos no amor. Olha aqui, ó. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, unidos e reunidos aqui com amor, o Senhor recebe. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. Então, nós podemos adorar individualmente, na nossa casa, no carro, no trabalho, mas a necessidade de nos agruparmos, de nos reunirmos para adorar a Deus em comunidade, permanece fundamental. É do agrado de Deus. Outra coisa importante é a oportunidade de evangelizar. Ao longo dos anos, o culto tem sido uma ótima oportunidade para ganharmos vidas para Cristo. Muitas vezes a gente acha dificuldade para pregar para uma pessoa no trabalho, na escola, em casa. Quer dizer, às vezes a pessoa resiste. A gente tem que pregar mais com o nosso exemplo, com a nossa vida. Mas na igreja não. Quando a gente convida alguém que não conhece a palavra, ela vem com o intuito de assistir um evento ou participar de um evento. A palavra é ministrada aqui, muitas pessoas saem transformadas. Muitas pessoas saem modificadas. Então é outra oportunidade que o nosso Deus não descarta. Que nós nos reunamos. Por quê? Também ganhamos almas para o reino dele. Amém? Olha aqui. A negligência com o culto presencial revela, na maioria das vezes, o esfriamento do amor de Deus. Pode ter certeza, uma pessoa, quando se afasta do culto presencial, na maioria das vezes ele está esfriando. Que possamos, enquanto é tempo, despertar e ir aos cultos com alegria, prontos para levar outros aos pés de Cristo, como é o nosso dever. Amém? A conclusão. O culto é resposta obediente à graça. Olha aí, reunidos ouvimos a palavra, oramos, participamos da comunhão e crescemos em santidade. Reunidos. Deus requer reverência, gratidão e ordem.
Assim ele edifica seu povo e preserva a nossa fé. Na congregação, os dons servem ao corpo. A esperança é reacendida e vidas são alcançadas por Cristo. Portanto, não deixemos de nos reunir. É meio de graça para preservarmos até aquele dia. Ou para perseverarmos, continuarmos, seguindo ao nosso objetivo até aquele dia. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso professor nessa manhã. Missão muito importante, né? Às vezes nós temos tempo para tanta coisa e quando é para ir no culto, às vezes um pequeno detalhe nos impede. Nós precisamos prestar atenção na Bíblia, né? Deus sempre ordenou ao homem que ele fosse a algum lugar para que ele pudesse falar com ele, né? Levanta-te, vai a tal lugar, levanta-te, faz aquilo, ou desce à casa do oleiro. Então essa atitude é muito importante. Deus abençoe o nosso professor nessa manhã. Vamos ficar de pé, nós já vamos concluir, terminar a nossa escola. À noite é o nosso culto às 19 horas. Venha, se possível traga um convidado com você. Vamos congregar, como a lição mesmo nos fez aprender mais a respeito do assunto nessa manhã. Se você trouxe uma oferta ou seu dízimo, prepare, vamos também apresentar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de estarmos em tua casa. Obrigado por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor desperte em nós o interesse de estarmos sempre, Pai, indo à tua casa, ouvindo a tua casa, buscando a tua face, a tua presença, em nome de Jesus, Pai. O Senhor abençoe o professor dessa manhã, o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, um almoço abençoado, que o Senhor nos permita estar na tua casa logo mais, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe a vida daqueles que ofertam na tua casa, daqueles que são dizimistas na tua casa, abençoe a vida de cada um dos teus filhos, abençoe o trabalho das nossas mãos, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Receba, Pai, a oferta e o dízimo que são entregues na tua casa e prospera o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Se você trouxe a sua oferta, pode apresentar ao Senhor. 19 horas o nosso culto. Glória a Deus.